Olá, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Uma nova tendência tem se tornado pauta cada vez mais frequente na mídia mundial nos últimos meses, o Great Resignation, que podemos traduzir algo como grande exoneração. É um movimento onde cada vez mais trabalhadores qualificados estão repensando seus trabalhos e benefícios em busca de mais qualidade de vida nos próximos anos. Após trabalhar remoto há mais de um ano, com menos tempo no trânsito e mais qualidade de vida para dedicar às suas vidas pessoais, mais de 4,3 milhões de pessoas nos Estados Unidos abandonaram seus cargos em busca de mais flexibilidade de horários, segundo os dados da Secretaria de Estatística Trabalhista norte-americana. E para falar sobre as novas tendências do trabalho e ensino híbrido no Brasil e no mundo, eu convidei Renato Batista, que é CEO da empresa de soluções colaborativas NetGlobe e também fundador da Hybrid, uma startup de tecnologia da educação. Renato, o que é exatamente essa tendência mundial da chamada grande exoneração? Como e por que ela começou? Samuel, isso é reflexo de um movimento que já estava sendo observado no mercado mundial. 4 milhões de americanos, como o professor do Texas nos mostra, é o resultado efetivamente de uma grande bolha que nós chegamos em repensar e ressignificar o modelo do trabalho. Eu acho que nós não podemos tirar aqui parâmetros, depois de uma pandemia quanto a isso, mas esses números nos fazem, como líderes, refletirmos muito claramente. Será que a nossa gestão ela está muito bem alinhada com esse novo modelo requerido pela grande força de trabalho? Eu acho que nós não temos respostas para boa parte das nossas perguntas. Mas o mais importante de tudo isso, Samuel, na minha visão, é que nós estamos participando de um movimento que ele é irreversível. E eu acredito que as empresas que conseguirem capitanear esse movimento, adequar a flexibilidade aos seus modelos de negócio, podem sair ganhando com esse novo modelo de trabalho que nós estamos presenciando pré e pós-pandemia. Pois é, a gente viveu e vem vivendo um momento de transformações globais. Assim, a gente nunca na história contemporânea vivenciou algo parecido, próximo disso e que de fato pudesse transformar a vida de todos. Que é, evidentemente, eu me refiro aqui aos efeitos da pandemia do Covid-19. E como mesmo dentro dessa transformação, não só de comportamento, mas mesmo de vida que a gente vem percebendo, como é que a gente consegue explicar esse fenômeno que as pessoas estão, ainda em momentos de incerteza tão fortes como esse, pedindo demissão? Como é que a gente consegue explicar esse fenômeno? Samuel, quando eu comecei a empreender há 20 anos atrás, quando o conceito ainda de startup não era tão difundido, a atração que as pessoas tinham era uma atração em projetos que realmente sonhavam muito grande, que o seu grande propósito era ser relevante no mercado. Eu, por exemplo, escolhi ser relevante na busca de tecnologias e ajudar empresas e pessoas a se comunicar melhor com o poder das tecnologias, por exemplo, de videoconferência. E por que eu estou colocando isso? Porque nós voltamos agora a uma forma de atrair esses talentos diferente. Eu não preciso mais ter bonitos espaços ou estar num prédio muito legal. Nós temos que ser agora atrativos para essa grande massa que clama por mais flexibilidade. O que este momento nos trouxe foi degustar algo na plenitude que foi o remoto. E agora nós queremos não só tudo que o remoto pode nos dar, mas nós queremos a flexibilidade de poder dialogar entre o digital, full remoto, com as práticas que precisamos também nos espaços de trabalho. Então esse fenômeno, Samuel, ele é um fenômeno que foi acelerado, porém nós entendemos que as empresas que resistirem ou as pessoas que resistirem a esse modelo que exige mais a flexibilidade, menos o controle, porém também mais a consciência das pessoas nas entregas para que esse ecossistema fique mais equilibrado. Eu acho um fenômeno histórico
Eu acho que nós estamos, de fato, vivendo uma grande oportunidade de uma ruptura na forma que as novas gerações nos próximos anos irão melhorar, irão aprimorar, porém, sem dúvida alguma, Samuel, somos nós, a nossa geração, que estamos hoje gerando os conteúdos, gerando as inspirações a essas pessoas, que temos a responsabilidade de criar esse alicerce. Flexibilidade e escutativa são 2 pontos que eu pratico muito. E, Renato, como é que você percebe, digamos, geograficamente essas transformações? Isso é um fenômeno que acontece em grandes centros, eu me refiro aqui, evidentemente, a Estados Unidos, América, de maneira geral, Estados Unidos e Europa, ou a gente consegue perceber também uma manifestação ou um novo olhar para esses temas, como você trouxe, também aqui no Brasil? Samuel, o Brasil manteve, infelizmente, a sua trajetória já conhecida, ou seja, nós estamos atrás de grandes movimentos disso. Neste caso, foi a pandemia, né? Ou seja, a pandemia ela nasceu, né? Ou seja, ela se proliferou mais nos países que nós comentamos aqui, os mais desenvolvidos, foi controlado também de uma forma mais rápida e eficiente e, consequentemente, nós estamos tardiamente ainda nas nossas estratégias, né, de criar as políticas híbridas, de entender como que nós estaremos agora conduzindo esse movimento do trabalho e das diferentes formas. Porém, um fato já foi constatado. No Brasil, nós faremos algo muito alinhado com os demais países, a forma, né, de flexibilizar, de adotar. Porém, aqui, Samuel, eu tenho a convicção que nós temos como nação, como país, a grande oportunidade de sair daquele resultado tão ruim para nós, seja você empreendedor, um estudante, ou seja, um trabalhador, que o nosso país ele é pouco produtivo. Veja bem, nós temos a grande oportunidade nesse novo modelo, por que não falar do híbrido, de criar uma equalização da capacidade da nossa mão de obra a produzir mais. Sim, estou dizendo que o híbrido, ele nos traz isso. Então, esse fenômeno da mudança, ele tem que ser entendido como uma grande oportunidade de nós adicionarmos valor e performance na forma que nós trabalhamos hoje. Bom, uma pesquisa realizada pela NetGlobe mostrou que 33% das empresas nacionais de médio e grande porte criaram comitês internos para tomar decisões acerca do ambiente de trabalho. E 27% já migraram para o que se convencionou a chamar de modelo híbrido. Como é que você percebe, Renato, os cuidados que as empresas precisam para se preparar e para migrar novamente para um modelo onde o trabalho presencial é uma das etapas, né? Ou é uma desses espectros, né? Samuel, nos últimos 25 anos eu tenho presenciado movimentos muito menos cuidadosos do que nós tivemos agora na pandemia. Por que eu estou dizendo cuidadoso? Porque nós implantávamos mudanças e rupturas, né, com um olhar muito mais mercadológico, um olhar muito mais voltado ao business. Como nós estamos falando de um processo de pandemia, as empresas, as pessoas cuidaram para que isso fosse discutido, tivesse pauta, tivesse voz dentro dos conselhos, dos comitês. E eu percorri centenas de empresas e executivos que compartilharam comigo nessa pesquisa que sim, eles democratizaram a vários departamentos, né, a criação, né, desses novos balizadores do modelo do trabalho. Eu acho que isso foi algo positivo dentro da nossa cultura como companhia, ou seja, a pandemia nos ajudou muito a não fazer de qualquer forma ou da forma mais rápida ou mais conveniente a um lado e outro, então as empresas criaram efetivamente ótimos grupos de discussão. Muitas delas ainda estão nessa fase, eu estou chamando essas empresas, que são as empresas que vão voltar no primeiro e no segundo trimestre de 2022. As empresas que se organizaram no primeiro semestre com esses comitês já estão conseguindo voltar às suas atividades híbridas, obviamente, agora nesse último trimestre. As empresas, Samuel, que voltaram, elas escolheram adequar esses ambientes de trabalho. Mas que tipo de adequação?
trocar, repintar, né, tirar a poeira, colocar alguma coisa diferente? Não. Elas, de fato, se prepararam para criar espaços que hoje têm sido chamados de hubs de inovação, né? Os coworkings regionais, ou seja, vários nomes têm sido dados ao local onde as pessoas se reúnem fisicamente, e esses espaços foram preparados para dialogarem digitalmente com as pessoas que estarão nas suas casas, que eu tenho chamado do home, ou seja, eu estou no modo home, eu estou no modo office, né? Ou seja, criando esse diálogo muito fácil. 27% dessas empresas já estão vivendo. Veja, próximo de um terço das 1.000 maiores empresas do Brasil já estão operando neste momento e estão colhendo dados estatísticos, né, e mensurando os ganhos de performance. Tenho capitaneado ali informações positivas desse modelo híbrido, ou seja, voltamos novamente a ganho de produtividade ao qual perdemos nos últimos 2 trimestres anteriores com um trabalho full remoto. Voltando aqui na perspectiva futura, nós imaginamos então que nessa reta final do ano nós tenhamos mais um terço das empresas voltando, mas voltando, se preparando, treinando as pessoas, treinando a sua liderança, preparando os espaços, apresentando as suas políticas de trabalho híbrido e as pessoas se sentindo mais confortáveis para isso. E vai ter um terço, né, Samuel, que é natural em tudo que fazemos, que vai esperar tudo isso acontecer e lá na frente vai decidir qual o modelo adotar. Uma coisa eu tenho convicção, a flexibilidade e você colocar as pessoas no centro dessa decisão nunca foi tão importante. E temos dados importantes aí para dizer. Existe uma grande força de trabalho que pretende deixar os seus postos hoje, ou seja, o seu trabalho atual e degustar, experimentar novas possibilidades. E aí, você vai esperar isso ou você vai buscar formas de estar inserido dentro desse contexto? Perfeito. Bom, existe um conceito que eu gostaria de ouvir a sua análise, enfim, a sua percepção acerca dele, que a gente, numa tradução livre, seria algo como ambiente de trabalho inteligente, que é o chamado Smart Workplace. Como é que esse novo ambiente ou esse novo conceito, qual é o impacto, na verdade, né, que esse novo conceito vai ter na rotina corporativa a partir desse momento que a gente está vivendo? Samuel, ótima pergunta, porque esses novos espaços de trabalho, eles precisarão passar por um ressignificado. Porque veja bem, Samuel, deu certo o trabalho remoto, ele não deu errado. É que o tempo foi muito longo. A não opção de outras possibilidades não foi me colocada. Ou seja, nós trabalhamos muito tempo num formato só, estou dizendo do híbrido. Ou seja, esse novo formato remoto, o novo formato híbrido, ele vai exigir dos nossos espaços de trabalho uma atratividade. Então aqui o Smart Workplace, ele tem no ponto central como habilitar a atratividade daquele espaço de trabalho que faz que eu me desloque da minha casa até este espaço e que a minha experiência ao estar ali, ela é simplesmente incrível. Mas incrível do quê? Incrível no momento que eu chego nesse espaço onde eu posso ser recebido por telas e tablets que vão me guiar para aqueles espaços, que vão me informar de algo importante para o local. Ou seja, eu tenho uma primeira experiência digital. Depois eu tenho dentro do meu espaço vários locais onde eu posso produzir diferente. Se o dia de hoje é produzir, por exemplo, em cima de metodologias ágeis, nós estamos num projeto importante, num sprint na companhia, eu tenho espaços que foram desenhados e propícios para a prática de metodologias ágeis. Projetores touches, integrações com as ferramentas de comunicação, as pessoas que estão fora têm a experiência de que estão dentro, ou seja, as coisas acontecem de forma natural. Ao mesmo tempo, eu já estou planejando a semana que vem, eu gostaria de saber se eu consigo reservar espaços, mesas rotativas, a gente tem falado tanto sobre isso, não é?
Ou seja, eu quero reservar aquela mesa para quarta-feira, mas eu gostaria de ficar no segundo andar. Ou seja, o workplace, o espaço de trabalho, ele passa a dialogar digitalmente ao ponto de eu não me preocupar, de eu ter na mão a capacidade de dialogar com todas as ferramentas disponíveis e que a experiência dentro do workplace ela é simplesmente fantástica. Esse é o conceito, é por isso que nós estamos aqui e é por isso que nós somos uma legião que acredita que o trabalho melhor é aquele trabalho ao qual você está bem e que você produz de forma equilibrada nas expectativas entre empresa e funcionário. Bom, uma pergunta que muita gente está se fazendo atualmente é como vai ser daqui para frente? Quer dizer, a gente vai olhar o quê? O cenário é da gente efetivamente enxergar no trabalho híbrido o modelo que vai efetivamente ser adotado daqui para frente, ou seja, o modelo de trabalho efetivo, ou você acredita que a gente aos poucos pode voltar para um cenário próximo que a gente tinha antes da pandemia, ou seja, um ambiente onde a gente vai estar majoritariamente presencial? A gente vai recuar para esse modelo clássico, tradicional, ou o híbrido veio para ficar? Samuel, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que a resposta para ela depende muito da cultura da empresa, da cultura da liderança. Eu tenho presenciado estratégias corporativas de empresas que privilegiam muito presencial e estão dando muito certo. As empresas estão incrivelmente satisfeitas com esse modelo. Mas eu tenho visto também empresas que adotaram o full home office, o full remoto, e estão felizes da vida com os resultados que isso estão sendo dado. Por que eu estou trabalhando essas duas fronteiras na resposta? Porque depende muito da cultura e do objetivo da sua carreira ou da sua empresa. Eu acredito muito, muito, que nós não podemos perder todos os ensinamentos que nós tivemos durante a pandemia. Samuel, eu sou um empreendedor que há 20 anos busca evangelizar pessoas, executivos, empresas a utilizarem de forma que a tecnologia seja uma aliada para a vida, que seja aliada para o ser humano. A pandemia trouxe isso com muita abundância. Hoje eu não preciso mais evangelizar as pessoas para o uso, mas sim para que nós não voltemos atrás. E eu acredito muito que as empresas que conseguirem ler que dentro da sua empresa você tem pessoas, né, unitárias, únicas, com um DNA único, e você conseguir algoritmos ou técnicas para entender que aquela pessoa e aquela função se adapta melhor àquela rotina de trabalho, tá aí as novas empresas que vão ganhar e muito com esse cuidado e tirar o melhor que nós temos das nossas pessoas, dos nossos processos, das nossas empresas. Eu não acredito que vai voltar presencialmente como era antes, e as empresas que fizerem isso, na minha visão, Samuel, vão perder muito, mas as empresas que ficarem 100% digital, eu também acho que elas vão perder muito. Perfeito. Bom, trazer essa conversa para o modelo de educação, né, para o mercado de educação, saindo um pouco agora, digamos assim, do papo mais focado no ambiente corporativo. Você entende que esse modelo híbrido, esse formato novo de atuação, também vai acontecer mais efetivamente na educação de crianças e adolescentes? Samuel, esse é um tema muito delicado. Nós estamos falando de um segmento regulado, um segmento que ele é extremamente importante como assunto de país, que é a educação. Eu falei há pouco da produtividade, eu estou elencando, obviamente, a educação acima da produtividade do trabalho, né? Então, aqui é um tema extremamente importante. Eu acredito que não, eu acredito que o ensino das nossas crianças e dos nossos jovens ainda precisam passar por importantes transformações que nós já estamos vendo, né? Ou seja, eu acho que nós já estamos vendo grandes avanços, porém ainda não suficientes. Porém, há um grande sinal que as coisas irão mudar. Porém, já no ensino superior, aqui eu estou falando
das mulheres, dos homens, ou seja, de quem já está com a sua próxima à sua maioridade ou maioridade, ali sim tem uma transformação. Ali a NetGlobe decidiu, há 6 meses atrás, investir num projeto chamado Hybrid, uma startup, que a grande missão é, com a tecnologia, viabilizar o ensino híbrido no nosso país e no mundo. Como fazer isso? Primeiro, nós fomos escutar os especialistas. Nós fomos nos aliar a quem vive há anos desse mercado de educação. A Ser Educacional nos apoiou muito nessa iniciativa e acreditou neste movimento. E o ensino híbrido tem se caracterizado como algo não só estratégico para o futuro, mas como uma característica importante do ensino do futuro. O que é isso, Samuel? É a capacidade de nós termos a sala de aula, sim, aquela sala de aula tradicional que nós já conhecemos. Nós desenvolvemos uma tecnologia totalmente acessível às universidades, às faculdades, que é um kit que simula o aluno. Sim, parece que o aluno está dentro da sala, uma tela com câmera, com microfones. Inclusive, esse sistema fica numa das posições do aluno, e esse sistema simplesmente ele traz o aluno virtual para dentro da sala. Estamos falando de holografia? Não, pessoal, ainda não. Não precisa trazer, dentro de um formato real. Lembrando, isso gera custo. Mas trazendo o aluno em vídeo, áudio e possibilidade de estar com todos os recursos e a igualdade de um aluno que está realmente presencial. Convido vocês para conhecer mais sobre esse tema, e isso, sem dúvida alguma, é uma grande novidade que nós vamos ver nas universidades, nos cursos, habilitando o híbrido de verdade, e isso sendo possível com empresas como a Hybrid ajudando nessa transformação. Espero que vocês tenham gostado desse papo bacana que eu tive com o Renato para, de alguma forma, tentar entender, fazer um sobrevoo sobre esse mundo novo que se abre agora para a gente com a aproximação dessa retomada de um trabalho que muita gente enxerga como sendo absolutamente remoto, outros mais saudosistas, de certa forma, e descrentes desses modelos digitais entendem que vai ser majoritariamente presencial, e que o Renato, e eu me incluo, não só o Renato, mas também uma ampla gama de pessoas, acredita que vai ser majoritariamente híbrido, que vai medir e mesclar esses dois momentos, né? Porque, de fato, não foi só o trabalho que se ressignificou durante esse período difícil que a gente passou e vem passando, mas as nossas vidas também foram transformadas de alguma forma. Então, olhar para frente pressupõe, sim, entender o que a gente aprendeu com os ensinamentos positivos e, evidentemente, também com as tristezas que a gente encontrou ao longo do caminho na nossa jornada recente. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau!